Gostaria de convidá-los agora nesse momento de devocional, aos irmãos abrirem a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Vamos ler apenas um versículo, o versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra que nos é revelada, que fala desse grande amor, que transmite, Pai, graça, bondade, alegria aos nossos corações da parte de Ti. Te pedimos agora, Pai, para que essa mensagem aqui seja transformadora em nosso coração, que nós não saiamos aqui, Pai, e não partamos para as aulas na sequência, da mesma forma como chegamos aqui, mas que o Senhor, cada vez mais, venha estar nos santificando de graça em graça, de fé em fé. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui, que eu escolhi para refletirmos hoje pela manhã, é um texto que eu vi até hoje uma pessoa apenas expondo, uma pessoa apenas falando, porque as genealogias, para quem tem uma leitura da Bíblia, faz uma leitura constante da Bíblia, já percebendo que as genealogias são cheias de nomes, e geralmente tem até gente que pulam as genealogias, porque acham que vai estar fazendo apenas um registro do povo de Deus, vai estar falando sobre, no caso aqui, sobre a genealogia de Jesus. O que importa é que Jesus veio, às vezes até desprezam como ele veio, como que se deu, mas a história é algo importante. A história do povo de Deus é importante, porque de um jeito particular, nós aqui temos cada um a nossa própria história, e nessas particularidades foi quando nós fomos também alcançados pela graça do Senhor Jesus. Como eu já disse, o texto aqui fala sobre a genealogia de Jesus Cristo, a partir de Abraão e vai até o nosso Senhor Jesus. E me chama muita atenção esse versículo, porque não era comum nas genealogias do povo de Deus colocarem mulheres ali. Só que o evangelista Mateus resolveu colocar. Inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou assim, não colocou apenas Raabe, não colocou apenas Ruth, vocês podem ver um pouco antes que colocou Tamar, depois colocou Betseba, né, mãe do rei Salomão ali, mas vendo essas duas mulheres aqui, Raabe e Ruth. Raabe, para quem não está lembrado, Raabe ela não era uma mulher muito bem vista. Ela, já por si só, ela já não era uma mulher do povo de Deus, não era uma hebreia, mas ela era uma mulher que vivia em Jericó. A gente pode ver o relato da conquista da terra prometida pelo povo de Deus lá em Josué, a partir de Josué, como que se deu essa empreitada, e a gente vê que alguns espias, ao espiarem Jericó, antes de tomarem a cidade de Jericó, encontraram Raabe, e Raabe ajudou o povo de Deus. Assim como Raabe, o pessoal de Jericó estava também aflito pelo que eles ouviram falar do povo de Deus no deserto, pelos os grandes feitos que Deus fez através do povo de Deus no Egito e ao longo dos 40 anos que eles peregrinaram no deserto, e eles estavam temerosos, assim como Raabe. Raabe, ela sabia que não tinha outra opção a não ser se voltar a esse Deus tão maravilhoso que cuidou deles. Raabe, lá no capítulo 2 de Josué, versículo 11, na segunda parte do versículo 11, vai dizer o seguinte, o que é considerado a sua profissão de fé: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Raabe, ela não era simplesmente uma estrangeira, ela também tinha uma posição na sociedade que não era muito bem vista. Ela era uma prostituta. Ela era uma mulher que não era digna para o povo de Deus, no mínimo em dois aspectos. Ela era de outro povo e ela também era prostituta. Mas Deus, por meio de Raabe, cuidou de toda essa empreitada e fez com que ela, através da vida dela, uma mulher que
à vista não teria propósito nenhum, né? Seria descartável, ela foi usada pelo próprio Deus. A gente vê também Ruth, ela também não era uma mulher do povo de Deus, ela era uma moabita, ela viveu ali na época dos juízes, né? A sua sogra, Noemi, ela foi para uma outra terra por causa da fome, a gente pode ver isso lá em Ruth 1, e ela, depois que perdeu seu marido e seus filhos, uma de suas noras, que foi Ruth, resolveu segui-la. E ela também faz uma confissão, uma profissão de fé. Porém, Ruth disse lá, em Ruth capítulo 1, versículo 16, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali eu pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Foram duas mulheres que ouviram do Evangelho naquela época. O pastor Lucas, ele pregou há um tempo atrás, no que diz respeito a Raabe, sobre o caráter evangelístico que teve ali, que Deus exerceu na vida de Raabe ali, e através do povo de Deus. E a palavra de Deus, ela deixa isso tão enaltecido que essas duas mulheres fizeram, e o propósito que essas duas mulheres que antes não conheciam a Deus, mas ao ouvirem falar de Deus, dos feitos de Deus ao longo das suas histórias, ao longo dos testemunhos ali à sua volta, elas se converteram. Foram mulheres que confessaram o Senhor como Deus da vida delas. Raabe confessa, Ruth confessa, mulheres que não tinham tanta proximidade assim das leis de Deus, mas na simplicidade, no testemunho das pessoas à sua volta, se converteram. Isso foi tão forte, isso foi tão importante na história do povo de Deus, que o Senhor Jesus, que é o autor da história, quem cuida da história, não apenas de uma forma geral, mas também das nossas vidas de uma forma particular, e da vida particular dessas duas mulheres, as enxertaram na genealogia ali. Não é à toa, a palavra de Deus ela é inspirada, cada palavra aqui é palavra do próprio Deus, e não é à toa que essas mulheres estão, e o evangelista faz questão, o próprio Deus faz questão de inspirar Mateus aqui, de colocar essas duas mulheres que foram importantíssimas ao longo na história, num determinado ponto. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 31, vai dizer que, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque a acolheu com paz aos espias. Ela é a única mulher que está, digamos assim, popularmente conhecido, Hebreus 11, o rol dos heróis da fé. Raabe creu, Ruth também creu. Ruth está ali, essas duas mulheres estão diretamente na linhagem do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus quis assim. O Senhor Jesus, ele converte pecadores para que eles agora tenham vida eterna com Ele. Nós lemos ali no início da nossa liturgia algo que fala semelhante a isso, que nós somos salvos, fomos salvos pela graça de Deus, nós somos vivificados pela graça de Deus, e essas mulheres, assim como eu e como você, ouvimos falar do Senhor Jesus, antigamente quando éramos de outra mentalidade, nós agora fomos alcançados e a nossa mentalidade foi transformada e foi restaurada, e compete que nós andemos de uma forma que seja coerente com o que agora nós professamos. Nós não encontramos uma desconversão, por assim dizer, de Raabe e de Ruth. Nós encontramos elas como pessoas importantes na história de Deus e pessoas que confessaram o nosso Deus como Deus da vida delas. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus está falando sobre a nossa vida também, onde outrora nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós somos alcançados pela graça e pelo amor de Jesus em nossa vida, e por isso que nós podemos estar hoje debaixo dessa chuva. O que motiva nós vir à igreja por debaixo dessa chuva é porque nós amamos o Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos dar graças a Deus porque temos condições de irmos à igreja e louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele é. Quantos irmãos nossos, conversos também, gostariam de ter momentos ímpares, como estar hoje na igreja? Nós devemos ter o coração grato, assim como essas mulheres que também foram salvas e enxertadas no povo de Deus, foram gratas. E
usufruíram das bênçãos do povo de Deus, e nós hoje também temos essa possibilidade, essa graça, esse derramamento de graça que transborda na nossa vida. E isso não serve para que simplesmente agora que nós testemunhamos quem é Jesus, fiquemos inertes, fiquemos parados, porque ao mesmo tempo que essas mulheres um dia ouviram falar de Jesus, outros que se encontram perdidos, longe do povo de Deus, precisam ouvir quem é Jesus através de nós. A nossa conversão, ela é uma comissão, ela é um direcionamento para que a gente vá, pregue o Evangelho, faça discípulos para Jesus. Hoje nós teremos o encerramento da série Sermão do Monte, a vida do cidadão do reino, como que um discípulo de Jesus deve ser, e o que ele deve fazer na sociedade. Nós devemos buscar pelo Senhor Jesus, porque Ele não é apenas tudo que a nossa única opção, Ele é tudo que nós temos. Nós precisamos buscar o Senhor por aquilo que Ele é. Da mesma forma como Jesus, na sua soberania, porque Ele sempre existiu, redimiu essas duas mulheres que fazem parte do povo de Deus, Ele redimiu eu e você, para que hoje andemos em novidade de vida. Não, como disse o pastor Lucas no final do sermão da semana passada, não desprezando tudo aquilo que a gente viveu, mas agora ressignificando tudo o que a gente sabe, tudo o que nós somos, para que agora a gente viva para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso caminhar, essa deve ser a nossa alegria constante, essa deve ser a nossa satisfação, porque o Senhor não apenas nos redime em um momento da nossa vida, para que agora a gente viva como a gente vivia antigamente, mas é Ele quem nos acompanha, dia após dia, a fim de que outros venham conhecer quem é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, que privilégio, Pai, que é fazer parte do seu povo. Que privilégio, Pai, que é ser um escolhido seu para usufruir das bênçãos do Senhor. Mas que responsabilidade, Pai, que é dizer que é um seguidor de Jesus. Então nos ajuda, Pai. Somos pequenos, somos fracos, Pai, somos impotentes, por isso que nós precisamos do Senhor, a fim de que o Senhor seja conhecido, a fim de que os seus feitos sejam conhecidos, a fim de que nós, Pai, no nosso testemunho, pelo nosso falar, pelo nosso agir, testemunhamos que o Senhor é o nosso Deus, e que por causa disso, Pai, outros também venham estar se convertendo, Pai, através da sua ação no coração delas, Pai, ao ver o nosso testemunho aqui. Te pedimos, Deus, para que o Senhor não deixe, Pai, que ao longo dessa empreitada algum mal nos ocorra, mas pedimos para que o Senhor continue a nos sustentar, para que não desanimemos, porque o nosso coração ele é instável, mas é o Senhor quem nos dá a segurança necessária para que persuadamos e prossigamos, pregando o Evangelho, vivendo pela esperança em Cristo Jesus. Te pedimos, Pai, em nome de Senhor Jesus. Abençoe, Pai, as aulas que virão na sequência. Te agradeço, Deus, por essa série que está tendo aqui no templo, Pai, sobre o Sermão do Monte, depois de várias aulas, Pai, que nenhuma palavra volte vazia, que cada professor aqui também em suas aulas sejam ministrados pelo seu Santo Espírito ao coração dos seus alunos, e te louvamos, Pai, te agradecemos e te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus, amém.